Não se deixe enganar, esse personagem tá mentindo pra você. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, estou muito feliz de estar aqui em mais um vídeo com vocês e hoje eu trago mais um dos vídeos temáticos que vocês adoram, que são vídeos em que eu dou dicas de suspenses dentro de um tema específico, para que a gente vá variando ali as nossas leituras conforme o tempo passa. E o tema de hoje que eu selecionei para trazer dicas incríveis para vocês é o tema mentirosos. Sabe quando você tá lendo o livro e você tem a leve impressão de que talvez aquele personagem esteja mentindo na sua cara? Já aconteceu com vocês? Confesso que é uma das coisas que eu mais gosto, que é tentar adivinhar se aquele personagem está ou não me passando a perna. Principalmente quando é um narrador em primeira pessoa, isso fica ainda mais evidente, porque a gente nunca sabe se deve ou não confiar em um narrador que está ali te contando a história diretamente. Pensando nisso, eu selecionei alguns livros que eles dão essa sensação, quando você está lendo, de que aquela pessoa, aquele narrador, pode ou não estar te falando a verdade. E lá no final pode ser que realmente ele tenha te passado a perna, viu? Pronto para as dicas? Bora lá! O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é um livro que eu li não faz muito tempo, mas ele se encaixa totalmente dentro dessa temática, que é o livro O que Fazemos nas Sombras, da Jennifer Hillier. Nesse livro aqui, nós vamos ter a história de uma mulher chamada Paris, que ela foi encontrada com o corpo do marido dela atrás dela na banheira. Ela estava desacordada, o marido dela foi assassinado e ela disse que ela não sabe de nada. Ela, claro, vai ser indiciada, vai ser levada à delegacia para prestar depoimento e começam a investigar a vida dela. Mas a Paris, ela é aquele tipo de personagem que logo de cara, ela começa a dar os indícios de que tem coisa que ela tá escondendo. Será que realmente não foi ela que fez aquilo com o marido? E a gente logo vai descobrir que ela é uma pessoa que está escondendo o próprio passado. Alguma coisa no passado dela não deve vir à tona e ela tá morrendo de medo que essa exposição à mídia que ela está tendo por causa do assassinato traga essas verdades à tona. Logo depois a gente vai conhecer uma outra personagem chamada Ruby Rice, que está presa. Ela foi condenada a 25 anos de prisão por ter assassinado o amante. E essa Ruby, ela logo deixa entender que ela sabe qual que é o segredo do passado da Paris. E a gente vai ali lendo, vai descobrindo, e a questão é até onde a Paris está contando a verdade pra gente sobre a sua vida e onde é que ela começou a mentir. Em vários momentos desse livro eu duvidei totalmente dela, eu achei que ela fosse uma coisa, achei que ela fosse outra. A questão é que mais ou menos até você terminar, você não tem uma noção muito concreta de 100% essa é a Paris e foi isso que ela fez, ou isso que ela não fez. Então é aquele tipo de livro que você vai lendo com uma pulga atrás da orelha sobre a personagem principal, e essa pulguinha vai te acompanhar até o final. Outro livro em que os personagens, eles estão nesse balaio do ser ou não confiável, estar ou não contando a verdade pro leitor, são os personagens de A Contadora, da Freida McFadden. Esse aqui, ele se encaixa dentro dessa categoria assim 100%, porque as duas personagens que são as protagonistas desse livro, na minha opinião, enquanto eu ia lendo, eu fui mudando de opinião sobre as duas ao longo de toda a narrativa. Nesse livro aqui nós temos a história de duas colegas de trabalho, que elas são muito opostas, trabalham juntas e têm uma relação aparentemente tranquila. Acontece que uma delas, que é a Dó, um dia ela não vai aparecer no trabalho, que é uma coisa muito atípica dela, e a sua colega, que é a Natalie, vai desconfiar e vai começar a dar uma investigada, tentar descobrir aonde ela foi e o que aconteceu com ela. Logo depois aparece evidência de que talvez algo horrível tenha acontecido com a Dó, e alguma dessas evidências apontam para a colega de trabalho. A gente vai ter aqui essas duas narrativas, uma que é contada pela Natalie, a colega que está ali no presente, está tentando descobrir o que aconteceu, e uma narrativa que está sendo contada por e-mails, que é a narrativa da Dawn. E as narrativas, elas vão começar a diferenciar ao longo da leitura do livro. Você vai ver que elas têm visões opostas sobre os mesmos eventos, e uma diz um negócio, outra diz outro, e você fica, e agora? Em quem que eu acredito nessa história? Quem que é a potencial mentirosa dentro desse livro? Será que são as duas? Será que é uma só? Juro pra vocês que até o final do livro eu fui mudando de ideia sobre as duas personagens, e lá no final eu ainda levei uma rasteira. Um outro livro que, na minha opinião, é assim, incrível dentro dessa temática, e é uma personagem que ela nos engana, e pode ser que ela esteja enganando também a própria filha, que é a personagem de Ninguém Pode Saber, da Karin Slaughter. Esse livro aqui, ele fala sobre duas personagens, que são a Andrea e a Laura. A Andrea é filha da Laura, ela tem 30 anos, e ela é mãe
vivem uma vida totalmente pacata, muito normal, até que um dia elas vão almoçar juntas no shopping e acontece ali uma situação de reféns, um cara entra ali armado e tal, e de repente a mãe dela vira uma MacGyver. Gente, é sério, a mãe dela vira um ninja, ela vira um agente do FBI, uma agente da CIA, uma coisa muito louca na cena. E a Andrea fica olhando pra mãe dela assim, ó, de boca aberta, sem entender o que tá acontecendo. Acontece que nessa praça de alimentação, enquanto toda essa cena acontece, a mãe dela vai ser filmada, e essa filmagem vai começar a rodar. E a mãe dela vai entrar em parafuso, e a Andrea começa a perceber que talvez a mãe dela esteja escondendo alguma coisa sobre si mesma. E ela vai se perguntar, quem é minha mãe? Quem que é a minha mãe? Essa pessoa que acabou de fazer isso na praça de alimentação, que agiu como uma agente do Krav Maga, sei lá, uma coisa muito sem noção, assim. E ela começa a se perguntar e ela vai começar a investigar e de repente a mãe dela vai entrar em parafuso e ela vai se ver numa fuga alucinada. E esse é um livro que é muito incrível porque você também não entende muito bem o que aconteceu com a mãe dela e quem a mãe dela é. Você vai ter que ler para descobrir. E a gente vai descobrindo junto com a Andrea. Enquanto a gente vai lendo, a gente vai descobrindo quem é a mãe dela de verdade, o que a mãe dela fez, da onde a mãe dela veio, e pode ser que tudo sobre essa mulher seja uma grande mentira. Então o legal dessa história é que tanto a Andrea pode estar sendo enganada por uma mentirosa, quanto nós. Um outro livro que eu li recentemente, eu adorei, e ele se encaixa totalmente na temática, é O Massacre da Família Hope. Esse livro, gente, ele é assim, ó, até a última palavra tem revelação e você vai ser enganado sem parar. Ele fala sobre uma cuidadora chamada Kit, que ela vai ser designada para cuidar de uma senhora chamada Lenora Hope, que mora numa casa no alto de um penhasco. Acontece que essa Lenora Hope, essa senhorinha idosa, muito inofensiva, existe uma lenda ali naquela cidade que nos anos 20, 1929, ela teria assassinado toda a família, os pais e a irmã. Então a Kit, quando vai trabalhar para essa senhora, ela vai assim, temerosa por causa da história, mesmo sabendo que essa senhorinha não tem mais nem a força física para fazer qualquer coisa. Mas isso não impede que ela tenha medo. E quando ela chega lá, essa senhorinha, ela move apenas a mão esquerda e ela digita numa máquina de escrever. E ela digita para nossa protagonista: eu vou te contar tudo. Ou seja, ela vai contar a verdade sobre o que aconteceu em 1929 e se ela é ou não a assassina da família. E aí nós vamos ser envolvidos nessa trama, né, dessa senhorinha contando o que aconteceu lá na década de 20, enquanto no presente a Kit vai descobrindo a verdade também. Ela quer apressar, né, porque a senhorinha, a Lenora, ela digita só um pouquinho por dia, ela não digita toda a história. Então a Kit começa a investigar também porque ela quer apressar, ela quer saber aquela história logo. E aí ela vai começar a se meter em problemas. Esse é um livro incrível, um dos suspenses mais legais que eu li esse ano. E esse aqui, quando as revelações no final do livro começam, você percebe que foi muito enganado em vários momentos. E a questão é, será que a gente acredita no que a Lenora tá digitando lá na maquininha de escrever dela? Será que ela realmente matou toda a família dela lá em 1929? Na época ela tinha só 17 anos, né? Então o que levaria uma jovem, né, de 17 anos a chacinar a família inteira? Então esse é um livro muito legal nesse sentido de ser enganado. Você fica o tempo todo assim, será que a Lenora está enganando aqui e está mentindo pra mim também? Eu estou sendo enganada por ela? Essa senhorinha que parece tão fofinha, tão inocente, tão vulnerável? Tem que ler para descobrir. Outro livro sobre um personagem que aparentemente não era absolutamente nada do que ele dizia ser. É o personagem de A Última Coisa Que Ele Me Falou. Esse é um suspense da Laura Dave, que ele fala sobre uma mulher chamada Hannah, que ela casa com um cara, né? Eles estão há um ano casados, é o homem perfeito, eles vivem uma vida muito legal, até que um dia ele desaparece. E não só ele desaparece, como ele deixa um bilhete para ela escrito: cuide dela. E esse bilhete se refere à filha dele, que é enteada da Hannah, e de repente ela se vê ali com o marido desaparecido, uma enteada para cuidar e um grande mistério em mãos. Logo depois, a empresa do marido dela se envolve num escândalo financeiro e as pessoas dizem: o seu marido fugiu porque ele estava envolvido nisso. Mas ela não acredita, porque ela sabe que se tem uma coisa que o marido dela nunca faria, seria abandonar essa filha. Então ela pensa: eu preciso descobrir por que ele fugiu, a verdade de por que ele se mandou da face da terra. E esse é um daqueles casos que ela começa a investigar, né? A Hannah começa a investigar as coisas do marido e ela descobre que talvez ele não seja nada do que ele falou pra ela, que ela casou com um completo estranho
estranho, um mentiroso, alguém que inventou basicamente tudo pra ela. É uma questão assim, ó, muito interessante conforme ela vai avançando na investigação, que ela vai se deparando com esse mistério absoluto sobre um homem que ela amava e que ela jurou dividir a vida com ele. Esse é um livro bem legal, ele é um suspense familiar, um suspense doméstico. Li bem rapidinho, curti bastante a escrita da autora e ele pende um pouco pro suspense dramático. Então, se esse é o teu estilo narrativo, se é o que tu gosta, vai fundo nessa história. Um outro livro de potenciais mentirosos é A Família Perfeita, da Lisa Jewell. Nesse livro aqui, nós vamos ter um mistério que se passa em 2 tempos também, e no tempo presente nós vamos conhecer uma jovem chamada Libby, que ela vai descobrir a sua origem, porque ela foi adotada, e ela também descobre que ela herdou uma mansão enorme em uma das áreas mais caras de Londres. Mas ela descobre também que 25 anos antes, 3 pessoas foram encontradas mortas dentro dessa casa. A questão é quem são essas pessoas e se elas têm alguma coisa a ver com ela, com a sua adoção, e qual que é o mistério daquela casa. Ela vai começar a investigar, né, toda a história do passado da residência. E, ao mesmo tempo, nesse livro, a gente vai ter uma outra narrativa sendo contada por outro personagem. E é aí que entra o potencial mentiroso que eu quero comentar com vocês. Porque esse narrador, ele é um narrador não confiável, porque ele é um narrador em primeira pessoa. Então ele vai nos contando, né? Ele vai botando a lábia para fora, e quando você tá lendo, você fica, será que eu acredito? Será que eu acredito em tudo que ele tá me falando? Pode ser tudo verdade, mas pode ser tudo mentira. Então esse é um daqueles livros que realmente, até o final, você não sabe se esse personagem, ele está realmente te entregando o que aconteceu ou se ele tá inventando tudo da cabeça dele. Então, se você gosta ali dessa potencial enganação, esse aqui é uma boa pedida. Um outro livro que fala muito sobre essa potencial mentira dos personagens e se eles estão nos enganando ou não é o livro O Diário da Empregada, da Lorette White. Esse livro aqui foi uma diversão para me ler, eu achei ele muito incrível e me enganou algumas vezes. É uma história ali que tem muitas nuances. Tem até um toquezinho de vingança que é muito bem elaborado. Ele vai falar sobre uma empregada doméstica chamada Kit. Aliás, olha essa outra personagem chamada Kit, né? Eu acabei de falar da Kit lá do outro livro e tem outra moça. As duas são prestadoras de serviço, né? Com o mesmo nome. Enfim, a Kit desse livro, ela é uma empregada doméstica que ela trabalha em residências de luxo. É o que ela faz, assim. E ela se considera uma bisbilhoteira profissional. Ela é uma fofoqueira. Ela gosta de, quando ela tá limpando a casa, ela sempre tira uns minutinhos pra dar uma mexidinha ali nas coisas, para descobrir os segredos ocultos das pessoas. É quase um vício. Ela diz que ela é viciada em bisbilhotar. E numa dessas bisbilhotices dela, ela vai descobrir alguma coisa muito potente sobre o casal que mora naquela casa. Uma coisa assim, ó, bem explosiva. Mas logo depois, tanto a Kit quanto esse casal simplesmente somem, desaparecem. E a casa, quando a polícia chega ao local, a casa tem sangue para todo lado, tem sinais de violência, sinais de algo horrível aconteceu ali. A questão é, quem? Quando? Como? Por quê? Cadê a Kit? Cadê o casal? O que aconteceu nesse lugar? Ao mesmo tempo, a gente tem uma narrativa contada pelo Diário da Empregada, onde a gente vai acompanhar a Kit meses antes dela desaparecer. E ela vai nos contando a sua rotina e o momento em que ela começa a trabalhar nessa casa. Que é ali que a gente vai ter a história se formando, a história se avolumando, ganhando corpo. E conforme a gente vai, né, o mistério vai acontecendo, você percebe ali que tem muitos mentirosos nessa história. E a questão é, em quem que a gente acredita, né? Nos que estão de um lado, nos que estão do outro? Será que a narrativa do diário dela é uma narrativa confiável? Ou será que a narrativa dos chefes, né, das pessoas que moram na casa é a narrativa correta? Não sei, tem que ler para descobrir e saber se a gente está sendo enganado ou não. E aí me contem, gostaram das dicas de suspense sobre possíveis mentirosos? Se você lembrar de mais algum livro que você acha que se encaixa dentro dessa temática, escreve aqui embaixo nos comentários para que eu e os outros espectadores aqui do canal peguem a sua dica também. Lembrando que eu vou deixar link para todos esses livros no box de descrição aqui embaixo. E se você fizer qualquer compra através desses links, que são os meus links da Amazon, eu ganho uma comissãozinha bem pequenininha, mas que já me ajuda aqui a manter o canal e adquirir mais livros para falar para vocês. Eu sou muito agradecida toda vez que vocês compram alguma coisa através dos meus links. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem me acompanhado mais uma vez. Beijão e a gente se vê no próximo.